Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Esperar o pessoal ir entrando. Tudo bem? E aí, João, tudo certo? Esperar o pessoal ir entrando. Eu e a Michelle, a gente ficou tão feliz com a live da semana passada, porque a gente recebeu várias mensagens bem positivas. O pessoal gostou bastante. Eu espero que hoje a gente também mantenha uma live de qualidade como foi na semana passada. Vivian, oi, tudo bem? Finalmente, amiga, nas minhas lives. Jenny, tudo bem? Boa noite, Fabiano. Vamos entrando. Obrigada, Lívia. Mami Delta, bom te ver sempre nas lives. A gente sempre conversa. Dani. E aí, Michele? Michele já tá presente. Luciana também, sempre presente. Bom, gente, como eu falei, na semana passada, eu e a Michele fizemos a live de acordo de não persecução penal, que foi uma live que nos surpreendeu muito, foi uma live muito positiva, que a gente teve esse diálogo entre magistrado e defensor e até mesmo a Michele como vítima, né, em que nós contamos o caso e fizemos toda a análise do artigo 28A, bem como da resolução do CNMP, e aí a gente volta com a proposta da gente trabalhar a execução penal. E a gente tem muita coisa para conversar depois que a gente definiu o tema, né, lei de execução penal, abordando o pacote anticrime e abordando o momento da pandemia, a gente viu que realmente, mesmo assim, o assunto ficou amplo. Talvez a gente não consiga trabalhar tudo que a gente consiga. Priscila, boa noite, tudo bem? E talvez a gente não consiga trabalhar tudo que a gente consiga, mas num primeiro momento a gente vai focar mais nas alterações promovidas pelo pacote anticrime, que são alterações muito relevantes, principalmente quando a gente tratar do artigo 112, para a gente falar sobre a progressão, né, o sistema progressivo, e que aí a Michele vai poder esclarecer muitas coisas para a gente e até mesmo dar exemplos. Por quê? Porque a Michele é defensora pública do Distrito Federal, ela está atuando na execução penal aqui do Distrito Federal. Ela começou a atuar neste ano, antes ela atuava na vara de execução penal. Então ela pegou todo esse período de pacote anticrime, ela tá pegando, né, ainda todo esse período referente à declaração de pandemia. Bruno, boa noite também, querido. E então nós vamos poder dialogar um pouco, tirar as nossas dúvidas a respeito do pacote anticrime, da lei anticrime, principalmente sobre a lei de execução penal. Eu vou chamar a professora Michele, que é sempre um prazer conversar com ela. Além de defensora, é minha amiga, sempre citei que é um prazer imenso poder conversar e sempre encontrá-la na CPIURES, onde a gente dá aula, bem como nos aulões presenciais. Então, chamar aqui a Michele. Rapidinho. Vamos lá. Vamos ver se deu. Olá! Olá, boa Tudo noite. bem? Boa noite. Bom, prazer revê-la. Pois é. Pelo menos assim a gente se encontra, né? Toda Pois semana. é, mas achei É, muito bacana, Lorena, essa sua iniciativa, viu? Como você disse, eu peguei aí o início da sim. apresentação. A gente tem uma maneira talvez um pouco mais leve de tratar de temas tão complexos do Sim. processo penal, né? Inovações que têm trazido tantas dúvidas, principalmente para quem está Sim. prestando concurso público. A tendência agora é que esses temas caiam muito em Sim. prova. Claro, claro. Então, um prazer sempre falar com você, Ah, nossa referência absoluta em processo penal. oh, nossa! Não, não. Eu me coloco no meu lugar, mas eu tento passar o máximo de conteúdo para os alunos. A gente sempre tenta, né, Michelle? Acho que é a nossa função também.
né? Sim, claro. Uhum. E obrigada por de novo estar aqui. Eu sei que você está passando apuros na execução penal. Ai, você hoje foi testemunha, né? Hoje eu fui testemunha. A gente estava Muito. conversando sobre a live e aí eu tirei uma foto da minha tela do CEU, da quantidade de processos que tinha na minha caixa. Eu não vou revelar aqui, porque É, mas eu não dou conta, Lorena. Como você mesma disse, eu estou há pouco tempo na execução. Eu estou há muitos sim. anos atuando no crime, mas atuei muito tempo no. Ah lá, a Vivian está falando, volta para o entorpecente. Estou querendo. E o Bruno já está falando, você está de regime fechado na execução penal, você não sai da Ai, execução meu penal. Deus do céu. Gente, nossa, mas a execução é um mundo, né? A gente, quando está no processo de conhecimento, não tem noção, né, dos incidentes, dos inúmeros. Quem cai na execução demora a progredir, verdade, Bruno, demora a progredir. Afinal, Então, você tem muitos anos de crimes, né? Então, você pois é. estuda crime há muito tempo, então Vou você não vai pagar pelo progredir tão cedo. fechado durante muito tempo, vou puxar no fechado durante muito tempo. Então, eu tenho assim, tem sido um desafio muito grande e calhou de É, ser justamente nessa época. para nesse período que mudaram as regras todas da progressão, tivemos o pacote e mais os Sim, incidentes referentes à pandemia, né? Porque as demandas do sim, sistema prisional estão sendo enormes em razão da pandemia e a defensoria absorve ali as primeiras demandas, né? Os familiares procuram no primeiro plano, a defensoria, já que, né, os presídios limitaram de todas as formas, sim. né? Restringiram as visitas. Então, nós estamos ali acolhendo todos os pedidos até às vezes muito básicos, né? De entrega de materiais de higiene, né? Entrega de mantido de dinheiro, Sim. coisas que antes se fazia durante a visita e agora não podem mais fazer. E nós temos, Uhum. claro, fora as outras questões referentes à saúde dos internos, né? Ah, Sim, pedidos de exame médico, de avaliação médica, pedidos, né, de prisão domiciliar sim, humanitária para os indivíduos que têm doenças comorbidades, né? Enfim, sim. isso a gente vai conversar sobre É, tudo, né? eu espero que a gente consiga chegar na parte de Sim, pandemia, porque a gente tem tanta coisa para conversar. sim, Mas é sim. isso, Michelle, assim, você que está atuando na execução penal, eu vou aqui tirar todas as minhas dúvidas sobre a execução penal, O Bruno pode porque responder aí também. A Vivian, todo mundo pode responder. então eu vou fazer uma breve introdução para a gente poder, enfim, começar a conversar sobre alguns pontos do pacote anticrime, perfeito? Então, como todo mundo sabe, nós tivemos a lei anticrime entrando em vigor aí no dia 23 de janeiro, e nós tivemos 5 alterações na lei de execução penal. Nós tivemos uma primeira, referente à identificação do perfil genético do condenado. Então, para quem está me acompanhando, quem estiver estudando para concurso, o artigo 9A teve algumas alterações. Uma delas no parágrafo 8º, bem relevante, a gente vai conversar daqui a pouco. Uma segunda alteração foi no artigo 50 da Lei de Execução Penal, a inclusão do inciso 8º, mais uma hipótese de falta grave na execução penal. Uma terceira alteração, a modificação do artigo 52, referente ao regime disciplinar diferenciado, RDD, que foi substancialmente alterado, teve várias alterações no 52. Uma quarta alteração, que é a principal conversa de hoje, que é a questão da progressão de regime de cumprimento de pena, a modificação no artigo 112. E uma quinta alteração, o artigo 122, em que nós tivemos no parágrafo 2º uma hipótese que não será mais possível a saída temporária como uma das formas de autorização de saída. Dessas modificações, como algumas pessoas que me assistem, a maioria, claro, que assiste a gente, é concurseiro, eu vou frisar algumas coisinhas para a gente passar naquilo que a gente quer aprofundar mais. Então, quanto ao quinto ponto, que foi da saída temporária, no artigo 122, ele fala que não terá direito à saída temporária, né, o condenado com a pena ali que praticar um crime hediondo com resultado morte. Nós tivemos muitas alterações referentes ao tratamento dado ao crime hediondo pelo pacote anticrime, não só a ampliação do rol de crimes hediondos,
como vários tratamentos que nós vamos conversar aqui, e uma delas, já frisando, que foi a única alteração no 122, é que não tem a saída temporária, crime hediondo com resultado morte. No artigo 52 do regime disciplinar diferenciado, como eu falei, tivemos várias alterações do tempo do RDD, da questão das visitas, banho de sol, só que todas essas características, a meu ver, são alterações que vão cair bem letra de lei na prova, porque a discussão doutrinária que a gente tem sobre RDD, que é sobre a sua constitucionalidade ou não, é uma discussão que já vem antes do pacote anticrime, não é nada novo. Então, com relação à modificação mesmo do pacote anticrime, eu falo para os alunos, leiam com atenção o artigo 52. E aí, indo para uma questão que é o nono A, e o artigo 50, antes da gente entrar na progressão de regime, aí sim eu queria só que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa previsão, porque no parágrafo 8º do artigo 9º A, diz que vai constituir falta grave essa recusa do condenado em se submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. E aí no artigo 50, complementando essa previsão, nós temos o inciso 8º, dizendo que é falta grave recusar a se submeter a essa identificação do perfil genético. Então, nós sabemos que na Lei de Execução Penal nós temos 3 artigos que dispõem sobre falta grave, artigo 50, 51 e 52, pelo princípio da legalidade, né? Nós temos que ter uma previsão, são rolos taxativos e por isso essa inclusão. Só que aí vem a questão. O que você vê na prática? Já houve alguma recusa por algum preso de fazer? É feita essa identificação de perfil genético aqui no DF? Já houve alguma recusa? Como que você enxerga esse tratamento novo dado pelo pacote anticrime? É possível incluir, então, essa previsão no artigo 9º A e no artigo 50 da Lei de Execução Penal? Então, Lorena, a questão da obrigatoriedade já vinha sendo discutida anteriormente. Né, da submissão do indivíduo à colheita do material genético, justamente por ofender aquela garantia de todos nós de não produzir prova contra si. Exatamente, não somos obrigados a produzir prova e em contrário. Então, na verdade, eu acredito que essa discussão vai se transportar também para o contexto da falta grave, especialmente porque eu vejo da seguinte maneira, o reeducando, o apenado, ele pode colaborar, ele pode fornecer o material dele de livre e espontânea vontade. Há aqueles que concordam com isso, né, devidamente esclarecidos. Assim como também, lá na cena do crime, o material genético que é deixado lá, né, seja o sangue, seja a saliva, seja o líquido ali do ato sexual, enfim. Isso pode ser também recolhido e armazenado pela autoridade policial. O que nós vemos como problema é a obrigatoriedade do indivíduo se submeter a isso. Mas está sendo feito, né, quando o indivíduo ingressa no estabelecimento prisional, já é encaminhado o ofício para o setor competente da Polícia Civil para que faça essa colheita do material genético. E eu, como eu tenho também pouco tempo na execução, até hoje eu não presenciei, não peguei nenhum caso de recusa do apenado a se submeter a esse exame. E vejo realmente com preocupação essa questão da falta grave, dadas as repercussões da falta, né? A interrupção do prazo para se progredir de regime, o período que o indivíduo vai precisar para se reabilitar, que é um período extenso de 12 meses. Enfim, aqui o dado interessante do DF, foram identificados 1.300 presos. Pois é. E um de recusa. Apenas um caso de recusa. Então, porque... por esse motivo, talvez de eu não ter pego nenhum, né? A maioria se submeteu. E eu acho interessante também a previsão da necessidade de garantia de sigilo e de que esses indivíduos podem ter acesso a esses dados que foram coletados, isso também está na previsão nova, como forma de fazer a contraprova, que nada mais é do que um exercício da ampla defesa, da garantia da ampla defesa. Então, a questão da falta me preocupa sim, né? Vamos ter que debater isso certamente nos processos, dadas as repercussões da falta, né, para o cumprimento da pena. Só complementando, porque, na verdade, essa inclusão, né, da retirada do material genético vem desde 2012, com a Lei 12.654.
Então, os tribunais superiores, o STF, já vinha discutindo isso, e ele entende pela constitucionalidade da retirada do material genético, né? O que não se discutiu mais a fundo talvez seja essa questão da obrigatoriedade. Mas também ele já analisou vários casos nesse sentido de métodos não invasivos, né? Ele deixou ali um cigarro com a saliva, ele deixou ali um utensílio com o DNA dele, e aí é De feito cabelo, normalmente. foi identificado Isso, o corpo isso. da vítima. E aí, sem problemas, métodos não invasivos, ok. O que a gente está querendo conversar mais é que, como veio o pacote anticrime, nós damos um tratamento de obrigatoriedade mesmo, porque né, ele vai falar para ele assim: olha, ou você tira ou você vai praticar uma falta grave. Uhum. E como você falou, só relembrando aos concurseiros aí que estão nos assistindo, os impactos são grandes, e aí citando só alguns entendimentos sumulados, porque a relevância da matéria é tão grande que não é só a lei que cai, nós temos diversas súmulas do STJ a respeito dessa matéria, né? Então, quando a gente fala das faltas disciplinares, lembre-se sempre da súmula 533 do STJ, que fala a respeito da necessidade do procedimento administrativo com defesa técnica. Lembre-se sempre da súmula 534, que fala que a falta grave interrompe o prazo para o lapso temporal da progressão de regime, vai reiniciar. E agora isso foi positivado pelo pacote também, Isso, né? O que já era isso. entendimento jurisprudencial. Isso, que já era pacífico, já caía em concurso até não querer mais, aí agora está na lei, ou seja, aumenta a probabilidade de cair na prova. Temos a questão da regressão de regime no artigo 118, a saída temporária, que perde o benefício no 125, a remissão, né, a perda dos dias remidos lá no artigo 127, até um terço, sempre lembrando que isso é um peguinha de prova, não perde a totalidade, pode perder até um terço, e isso tem que ser sempre motivado pela execução. E a súmula 526 da STJ, que fala a respeito ali que o reconhecimento da falta grave quando é decorrente de crime não precisa do trânsito em julgado, né, da apuração do crime, ainda tem essa questão. E aí uma outra que vai totalmente contrária, no sentido oposto desse entendimento que cai muito em concurso, é a questão do livramento condicional, né, que é a 441, que não interrompe o prazo do livramento condicional. Então a gente tem que ter atenção com essas previsões, inclusive com o que você falou, que também no 9º foi inserida a questão dele ter que ter acesso aos dados dele, poder, né, ter acesso a esse banco para que tenha essa contradição, né, para que ele possa contraditar o exame, a defesa possa contraditar. Mas, sem dúvida, essa previsão do 9º com o artigo 50, nós ainda teremos algumas discussões a respeito da constitucionalidade. Vários doutrinadores defendem que é inconstitucional, então, essa obrigatoriedade. Mas indo, então, vamos então para o nosso ponto mais importante e crucial aqui, que é o artigo 112, realmente, da progressão de regime de cumprimento de pena. Agora sim, né, a gente entra. Você sabe tudo de cor, né? Eu tô aqui com uma colinha. Eu tô aqui com uma colinha porque não lembro dos percentuais, assim, eu tenho que dar uma olhada, mas estou aqui com a colinha. Então, Michele, eu acho que esse é um ponto que gera muita dúvida, muita insegurança nos concurseiros. Até porque acho que até no último concurso da Defensoria Pública do DF caiu um incidente na execução penal na prova prática, não foi? E um dos pontos abordava a progressão de regime também. Então, sem dúvida, se já era importante, quanto mais é agora, quando a gente tem essa alteração. E eu queria, então, que você nos contasse um pouco como era o sistema anterior e como está sendo o sistema de agora. Então, Lorena, já tínhamos aí um sistema anterior muito, assim, atualmente, olhando para o sistema anterior, muito simples, né? Porque nós tínhamos a regra da LEP, da Lei de Execução Penal, que tratava a fração de 1/6 aplicável aos crimes em geral, os crimes comuns, ditos comuns, e aos crimes hediondos e equiparados, nós tínhamos o regramento lá da Lei dos Crimes Hediondos, de 2/5 e 3/5 as frações, isso depois de 2007, né? Porque os crimes hediondos anteriores a 2007, a progressão se faz com 1/6 da pena. Isso, e aí 1/6 tanto para primário quanto para reincidente. Sim, né? sim, nós não tínhamos essa preocupação.
Nos crimes comuns, não tínhamos essa preocupação da reincidência. No caso dos hediondos equiparados, 2/5 para os primários e 3/5 para os reincidentes, e essa reincidência não necessariamente específica em crime hediondo, né? Qualquer reincidência. Então, nisso, nós temos que, até o advento do pacote, o indivíduo se praticou um furto e depois pratica um latrocínio. Como ele é reincidente, ainda que a reincidência dele seja de um crime comum, um furto, ele estaria submetido à fração de 3/5 para progressão prisional, que atualmente, né, nós tivemos a modificação para percentuais, seria equivalente ao percentual de 60%. Bom, esse era o sistema anterior. Com a vigência do pacote, que começou em 23 de janeiro de 2020, e aqui eu quero fazer um alerta bem grande, que eu acho que isso que vai cair na prova muito, essa questão da aplicação da lei penal no tempo. Essas frações novas, esses percentuais novos, vão ser aplicados tão somente aos crimes cometidos a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, para você avaliar qual é a percentagem que você vai utilizar, você vai verificar a data do crime. Não é a data da sentença, não é a data do trânsito, não é a data da atribuição, da execução, da chegada da carta de guia, nada disso. Sim. Eu já estou até imaginando as questões de concurso. A data que nós vamos avaliar é a data do cometimento do crime, a data do crime. Então, Porque aí na questão do... Só interrompendo, Michele, rapidinho. Aí na questão do concurso, ele vai trazer várias datas, né? Ele vai falar toda essa cronologia para enganar realmente o candidato. Perdão, pode continuar. Não, imagina. Então, nós temos isso. Os crimes cometidos a partir de 23 de janeiro de 2020 é que vão estar submetidos a esse novo regramento. E aí nós vamos ter nada mais, nada menos do que 8 percentuais ou porcentagens para a progressão de regime. 8 percentuais que vão considerar a natureza do crime cometido e a reincidência ou não daquele indivíduo. Então, antes a gente tinha 4 frações, né? 1/6, sim, 2/3, 3/5 e tem o 1/8, porque nós tivemos em 2018 uma alteração relevante no 112, né? Que são para gestantes, mães responsáveis por criança ou pessoa com deficiência, alguns requisitos adicionados lá, e aí nós temos um 1/8 que permanece, né? O 1/8 permanece. Então, nós tínhamos essas 4 frações relevantes. Já era difícil para a gente de humanas lidar com frações. Aí agora veio percentuais para bagunçar a cabeça, né? Como se fosse isso. Mas tudo bem. Então, agora, como que está o panorama? Então, nós vamos ter, começando em 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. E o que mais, Lorena, nos chama aí a atenção, e já, né, aproveitando para tratar da discussão principal, que eu acredito até pela limitação de tempo, diz respeito ao inciso 7º, que trouxe a possibilidade de, na verdade, traz a questão referente ao indivíduo que comete um crime hediondo, né? A progressão de regime vai se dar, e aí o dispositivo legal passa a exigir uma reincidência específica em crime hediondo, o que antes nós não tínhamos no texto legal, essa referência à reincidência específica. Então, como é que fica a situação daquele indivíduo que não é o reincidente específico em crime hediondo? Qual será a fração aplicável a ele? Então, esse é o grande ponto de discussão, e são muitos e muitos e muitos casos. Eu até mostrei para você hoje, enquanto eu estava lá despachando um pedido médico, de atendimento médico, eu já vi lá no relatório de execução que o rapaz tinha um homicídio, um crime hediondo, um homicídio qualificado, mas antes ele tinha uma receptação, que é um crime comum. Ele estava na fração de 3/5. Com a lei nova, o que nós estamos aplicando agora? Nós aplicamos os 60% os 3/5 ou não? E aí, como não há na redação legal essa referência à reincidência genérica, e sim a reincidência específica em crime hediondo,
nós temos que aplicar a fração mais benéfica. Nós temos que aplicar a fração de 40%, ainda que ele seja reincidente, ele não é primário, mas por não ser reincidente específico em crime hediondo, a interpretação da lei penal tem que ser uma interpretação favorável, né? Eu não posso cogitar aí de interpretar em malam partem ou de forma extensiva. E aí, o que as pessoas que defendem o argumento da inaplicabilidade desse raciocínio nos dizem? Dizem que nós estamos fazendo aí uma combinação de leis penais, né? Eu estaria combinando as leis aí no tempo, fazendo aquilo que nós estudamos lá na parte geral do Código Penal, que é a lex tercia, criando uma terceira lei. Né? E a jurisprudência, na época, vocês devem se lembrar, isso está em todos os manuais de direito penal, se discutiu essa possibilidade da lex tercia quando adveio a Lei 11.343, Lei de Drogas, em substituição à Lei 6368. Porque nós tínhamos agora a previsão do tráfico privilegiado e antes não tinha. Então, muito se argumentou no sentido de se fazer uma fusão das partes mais benéficas das duas leis e extrair o resultado mais favorável para o réu. E isso foi absolutamente rechaçado, inclusive súmula do STJ nesse sentido. Mas estaríamos nós fazendo uma combinação de leis nesse caso? Eu entendo que não. E os juízes aqui da execução penal no DF também estão entendendo que não, as decisões têm sido favoráveis à nossa interpretação, porque eu estou aplicando a um fato o regramento mais benéfico ao réu. Eu não estou aplicando dois regramentos distintos, eu estou aplicando o regramento penal superveniente, mas que vai retroagir por ser mais benéfico. Isso não é combinação de leis. E o MP tem agravado. Sim, tem alguns, não é unanimidade entre os promotores, mas a maior parte deles tem agravado. E outro argumento que eles utilizam é da interpretação teleológica, de que, por exemplo, quando eu estou diante de uma lei intitulada, que recebeu o nome de pacote anticrime, que recrudesceu o tratamento para os crimes hediondos, para os crimes com resultado morte. O objetivo do legislador, então, seria recrudescer como um todo e, o tratamento penal para todos os crimes, que não faria sentido eu interpretar uma das regras em benefício do réu. Só que a interpretação da intenção do legislador é extremamente complicada, né? Você aferir a intenção do legislador, e isso jamais pode suplantar o texto ao final redigido. O texto legal é expresso, é claro, e não abre margem. Isso é um princípio muito comezinho do direito penal, de que eu não posso fazer analogia em malam partem, interpretação extensiva prejudicial. Então, eu acredito que nesse ponto é muito tranquilo, né? Eu acredito que, de fato, os tribunais, quando forem analisar essa matéria, verão que foi, talvez, aí um lapso do legislador. Talvez não era o objetivo, mas, no final das contas, é o texto legal que nós temos, né? Tá. Então, só para eu colocar de uma forminha mais didática aqui, só para a gente concluir. Então, a gente tem 4 incisos que falam sobre crimes hediondos, né? Sim. O inciso 4º, quinto, sexto, sétimo e 8º. No inciso 5º, para quem estava até falando aí dos crimes hediondos de primários, né? E lá fala 40%. Isso não mudou, porque 40% é igual aos 2/5 que já era previsto. Sim. Né, na lei de crimes hediondos. Tem que traduzir, então, né? 2/5 é igual assim. a 40%. Então, pessoal, 2/5 é igual a 40%. Isso não mudou. Nós temos também a situação do inciso 6º, que fala 50%, não, perdão, do inciso 7º, que fala 60%, que também não mudou, tem essa discussão, né? Mas se for reincidente específico, porque fala na prática de crime hediondo equiparado, então se for um reincidente específico na prática de crime hediondo equiparado, também não mudou, ficou 3/5, que é igual a 60%. O que nós temos de diferenciação é o 70%, que foi o crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que aí teve um recrudescimento grande, 70%. E o que nós temos é a situação dos 50%, pessoal, que foi o que a Michelle explicou, que é o reincidente não específico. Né? E aí tem essa discussão. Porque antes se falava só reincidente.
Agora nós temos o reincidente não específico, o reincidente como no 50%, e o reincidente específico no 60%. E aí veio essa discussão, essa questão que ela explicou, a aplicação que está sendo feita aqui no DF, e o agravo que está sendo com essa motivação do MP, mas nós ainda não temos uma posição, né, a ser adotada. Então, do que antes era muito mais fácil o tratamento para o crime hediondo equiparado, agora tem diversas situações a serem analisadas na prática, né? O que acaba tendo que fazer uma análise da folha de antecedentes ali bem específica. Minuciosa, sim. É bem minuciosa. Em alguns casos, a gente tem dificuldade realmente de identificar qual é o crime que serviu para fundamentar a reincidência, e aí é necessário pedir o esclarecimento da FAP, porque muitas vezes o crime não está mais em execução. Então, é preciso verificar a FAP para se saber se é de fato uma reincidência comum ou uma reincidência em crime hediondo. E a quantidade de presos, né, de apenados, de reeducandos que estão sendo beneficiados com essa nova regra é bem grande, Lorena, é bem grande mesmo. Eu vejo isso pela quantidade de pedidos que eu tenho feito e tem uma repercussão enorme na progressão de regime, né? Antecipa de forma considerável a progressão. E uma coisinha que talvez a gente, eu como defensora, analisar FAP tortura, concordo, eu comentei isso com a Lorena. Quando tem muito crime, então, meu Deus, é muito difícil. E então, a questão do caput do artigo 112, né, Lorena, que agora não existe mais aquela referência ao regime anterior. Então, que antes dizia que seria um sexto, cumprimento de um sexto no regime anterior. Então, ele dizia expressamente que tinha que ser um sexto do regime anterior. Aí parece que surgiu uma discussão relacionada à possibilidade ou não de uma progressão per saltum, é isso? Sim. Sempre foi vedado, absolutamente rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência, a possibilidade da progressão per saltum, levando em conta as características do sistema progressivo. Então, nós teríamos que ter sempre o indivíduo passando do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o fechado. No entanto, a regressão per saltum não era vedada. Então, em determinada situação, o indivíduo poderia passar do aberto para o fechado. Isso porque lá no 118 ele não fala isso, né? Ele só fala regressão para qualquer regime. Né? Então, não existe a vedação. E aí, no 112 dizia expressamente no regime anterior, né? E aí veio a súmula, só complementando, a súmula 491 do STJ, que diz expressamente que é totalmente inadmissível a progressão per saltum. Ela decorre de uma interpretação exatamente do antigo caput do artigo 112, né? Mas agora... Agora mudou, porque esqueceram do regime anterior, não está mais na redação. E como, claro, as defesas vão começar a argumentar isso, eu já trago para o debate. Não fiz nenhum pedido nesse sentido ainda, acredito eu, até porque a pandemia tem tirado o foco de algumas discussões, mas acredito eu que nós vamos começar a enfrentar esse debate da possibilidade da progressão ser por salto agora, já que não há uma vedação legal expressa. Né? Então, é um tema interessante aí para cenas dos próximos capítulos. Pois é. E só voltando um pouquinho, Michele, porque eu acho que tem até exemplos também que podem vir na prova, quando não se refere a crime hediondo nem equiparado, mas dos incisos iniciais mesmo do artigo 112. Porque o inciso primeiro diz lá, 16% primário e crime sem violência nem grave ameaça. Depois, 20% reincidente em crime cometido sem violência nem grave ameaça. Depois, 25% primário com violência ou grave ameaça. E 30% reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nos 30%, a gente poderia citar, acho que foi um exemplo até que você me mostrou hoje, que foi de um roubo, que aí, para estar agora cumprindo pena num roubo, ele vai progredir com 30%. Sim. Né? Se o roubo foi cometido depois de 23 de janeiro, e se ele tinha, supondo, um roubo anterior, né? Não hediondo. Porque também sabemos que a partir do pacote o roubo praticado com arma de fogo passou a ser hediondo. Mas antes, nós tínhamos um roubo, mesmo praticado com arma de fogo, progressão com um sexto.
E isso, então, não muda. O que vai alterar? Se agora, em 25 de janeiro, ele praticou um roubo com uma arma branca, uma faca, com violência ou grave ameaça à pessoa, então ele vai se inserir nos 30%. Então, ele vai ter um roubo com a fração de 1/6 e um roubo com os 30%. E como é que você faz esse cálculo? Teve gente perguntando. Você vai fazer o cálculo separadamente e sucessivamente. Então, primeiro você vai pegar, calcular a fração que ele precisa para o crime mais grave e depois o do crime menos grave. Então, supondo uma pena de 5 anos por tráfico, né? Ele é primário, então ele tem que cumprir 2/5. Então, eu tenho 2 anos aí que ele tem que cumprir para progredir de regime. E supondo também que ele tenha uma condenação por associação ao tráfico, crime comum, não é hediondo, e então ele tem que cumprir a associação por tráfico, pena de 3 anos. Ele tem que cumprir 1/6. 16% de acordo com a nova lei, que é um pouquinho menos de 1/6. Então vai dar 5 meses e alguma coisa, quase 6 meses. Então, para ele progredir para o regime seguinte, eu tenho que pegar os 2 anos mais os 6 meses. Então, ele vai precisar de 2 anos e 6 meses. Sim. E aí, esses 30%, ele deixa claro que esse é um cuidado que o aluno vai ter que ter, que é reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Isso. E se não for uma reincidência dessa específica, né, com violência ou grave ameaça? Então, vamos supor, teriam 2 exemplos aqui para você poder explicar. Primeiro, um furto, e aí agora ele está cumprindo num roubo, ou vice-versa, era um roubo anterior e agora ele está cumprindo no furto. Ou seja, não é reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aí ele entra E aí muda. 20%. Pois Ele é, entra e aí... 20% e no 16%. Tem uma discussão que vai ficar aí para a próxima live sobre estender a reincidência a todas as execuções, né? Claro que eu, como defensora, eu sou contrária a essa tese, mas é certo que esse é um entendimento pacificado da reincidência se estender a todas as execuções. Então, isso vai ter que ficar para um outro momento, para uma outra discussão, porque gera uma série de indagações também. Até porque são indagações, acho que um pouco mais práticas também, né? Para quem exato. atua mais na prática e não necessariamente para provas. Eu não sei se você já viu caindo assim, né, em provas, assim, acho que mais difícil. Não. Acho que é uma questão mais da prática. Porque na nossa realidade, Lorena, eu acredito que a grande dificuldade da execução é porque nós não temos ali o indivíduo que está cumprindo pena por um crime apenas, né? Nós vamos tendo crimes aportando, crimes de uma lei anterior, crimes de outra. Então, o processo de execução acaba sendo muito grande e complexo pelos vários incidentes que ele tem. E muitas vezes é preciso analisar com muita calma, voltar lá atrás. Enfim, cada uma dessas ocorrências, uma falta, um crime novo, tudo isso vai gerando um apensozinho, um incidente. Então, os processos ficam muito grandes, muito volumosos. Essa é uma das principais dificuldades de quem, por exemplo, agora está na execução e veio do conhecimento e enfrenta, né? De olhar aquele... Agora é tudo eletrônico, mas de olhar aquele monstrinho e falar, por onde eu começo, né? Sim, sim. E até um ponto que você falou é interessante numa posição minha como magistrada, que eu nunca tinha pensado, que a gente conversou hoje à tarde. Quando a gente profere uma sentença, né, ali uma sentença penal condenatória, que a gente vai analisar a primeira e a segunda fase, a gente só diz ali se ele é reincidente ou não. Nossa. Até porque na lei anterior isso não fazia diferença, a qualidade dessa reincidência, em que ele era reincidente, isso não fazia diferença nenhuma, né? Agora, sim, era pouquíssima diferença. Agora, com todos esses percentuais, no momento que o juiz profere a sentença penal condenatória, se ele tiver o cuidado de colocar, olha, ele é reincidente no crime tal, ele é reincidente nisso, né, da data tal. Então, assim, já ajudaria naquela expedição da guia, na expedição da guia e na análise, na execução penal, que é um cuidado que eu nunca imaginei que eu poderia eventualmente ajudar numa análise agora do artigo 112, né, da progressão, já que nós temos tantas variáveis. Sim, verdade, Lorena. Concordo, vamos fazer essa campanha para os colegas começarem a pensar qual que foi o fundamento da reincidência. Tem vários aqui, né, assistindo. Fica a dica, né? Fica a dica. Um sonho, e interessante, Michele, eu vi até
se eu não me engano, foi o Fabiano que falou um pouquinho, aqui no começo da live até, do artigo 75 do Código Penal, porque alterou, né, para 40 anos, mais Sim, um sim. recrudescimento trazido pela lei, pelo pacote anticrime, que nós vamos sofrer esses impactos, né, ainda no sistema prisional. E aí temos uma súmula a respeito do cálculo, né, dos benefícios. Sim, Então eu sim. peço para você esclarecer isso sempre, porque os candidatos, os concurseiros, É, sempre confundem, sempre erram na prova a respeito de cálculo de benefício. Então, é. se você puder explicar. Então, foi uma alteração bastante polêmica, que eu vejo como absolutamente, né, vazia até certo ponto, né? Porque a gente tem aí provas e provas de que o encarceramento aumenta e os índices de criminalidade não sofrem nenhuma redução. Então, a se pensar, né? O indivíduo, a partir do pacote, passa a poder permanecer com a sua liberdade restrita, ou seja, submetido à pena, submetido à custódia do Estado, por um prazo máximo de 40 anos, e antes era de 30 anos. Só que esse prazo, antes de 30 e agora de 40, para fins da unificação das penas, não é o prazo levado em conta para os cálculos dos benefícios. Então, se o indivíduo tem uma pena de 70 anos, de 80 anos, é com base nesse total, nesse somatório, que vão ser calculados os benefícios. A unificação de em 30 ou em 40 anos é para efeitos do tempo em que ele, o máximo que ele vai poder permanecer sob a custódia, sob a vigilância do Estado. Sim, sim. Então, aquele indivíduo que praticou crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, que está lá com uma pena de 100 anos, 200 anos, os 70% não é sobre os 40 anos, né? Não, É não. sobre o Exatamente. total da pena dele. Isso que tem que ficar claro para todo mundo. Tem muita confusão disso em Sim, prova realmente, né? Mas sim. caminhando aqui, infelizmente nosso tempo é curto, vamos caminhar um pouquinho para a sua atuação na pandemia, porque eu tenho muita curiosidade para saber como que isso tem sido, porque Uhum. tem alguns assuntos que estão em voga em vários estados, não só aqui no DF, como a prisão domiciliar humanitária, a progressão antecipada de regime para o regime aberto, né, atuações ou no âmbito coletivo, ou fazer pedidos de forma individual, ou como que está sendo tratado isso na sua atuação, É, que deve se assemelhar a muitos outros estados também, pelo que a é, gente tem visto de notícia nos outros estados. sim. Lorena, tem sido uma atuação bastante desafiadora, né? Justamente porque, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, nós observamos aquele estado de coisas inconstitucional, já reconhecido pelo Supremo, no nosso sistema prisional, superlotado, com condições muito deficitárias para o cumprimento da pena. Então, a questão da propagação do vírus se tornou uma preocupação muito grande e está, de fato, bastante propagado nos estabelecimentos prisionais aqui do Distrito Federal. O que tem sido feito, tanto por parte da Defensoria Pública, como eu observo também pelos advogados particulares? Muitos pedidos para que o Estado providencie atendimento médico aos indivíduos que compõem os grupos de risco, que são aqueles indivíduos que têm alguma doença, uma doença do sistema respiratório, como a asma, bronquite, tuberculose, indivíduos que já são imunocomprometidos e a grande parcela da população prisional tem alguma outra, né, alguma outra enfermidade, alguma outra tipo de infecção ou doença crônica, e também a questão dos idosos, né? Então, a gente tem um defensor, um colega que atua também exclusivamente na parte coletiva, que faz pedidos coletivos, o que se chama de pedido de providências, e são feitas demandas coletivas. Então, nós ingressamos com esse pedido de prisão domiciliar humanitária aos componentes, aos integrantes do grupo de risco, com base em listagens que foram fornecidas pelos próprios estabelecimentos prisionais, que lá descreviam os diabéticos, os hipertensos, os portadores de câncer, os com HIV e por aí vai. E essa análise, o pedido de providências de forma coletiva foi indeferido, mas sem prejuízo das análises individuais dos casos. E aí nós passamos a trabalhar individualmente. As famílias têm procurado muito, né, o atendimento remoto da Defensoria feito pelo WhatsApp, pelo e-mail, tem realmente tido números impressionantes, mais de 1.000 atendimentos por semana.
e as famílias encaminham documentos, relatam um pouco sobre a situação deles. Agora também foi permitido que eles façam as visitas também com os parentes, ligações telefônicas, porque as visitas foram todas suspensas como forma de contenção da propagação do vírus. Então, a gente recebe essas notícias sobre o estado de saúde e pede aos magistrados que seja feito um atendimento médico que vá constatar o estado de saúde atual desse indivíduo, se ele está recebendo algum tratamento, se ele está isolado, se o presídio tem condições de garantir a saúde dele caso ele evolua para uma situação mais grave. Em alguns casos, o presídio diz que a pessoa está assintomática ou que está com sintomas leves, que está isolado em determinado pavilhão, em determinado setor. E em outros casos, quando são pessoas que realmente têm já alguma enfermidade bem mais grave, muitas pessoas, por exemplo, que têm aquela bolsa de colostomia, cadeirantes, pessoas que têm comprometimento renal, outros comprometimentos bem mais sérios, que necessitam até mesmo sair do presídio várias vezes para buscar o tratamento médico na rede pública de saúde. Para esses indivíduos, tem sido concedida a prisão domiciliar humanitária com a monitoração eletrônica. Então, o indivíduo também não sai simplesmente totalmente sem qualquer... livre. Não, ele sai com uma tornozeleira eletrônica que vai permitir o acompanhamento dele nessa situação toda. E tem sido... Eu vejo que há um esforço muito grande de todos os atores envolvidos nesse contexto, e eu vejo, né, nos processos os enfermeiros, os funcionários do presídio entrando em contato diariamente, até mesmo com essas pessoas que já estão em casa, para que verifiquem o estado de saúde da pessoa. As pessoas costumam, né, a maior parte, obedecer à fiscalização, né? Aqui o colega está perguntando, o laudo é forjado? Não, porque eles estão dentro do estabelecimento prisional e muitas vezes o laudo que vem de fora é confirmado pelo médico do estabelecimento prisional, né? Pelo médico que atua, da Secretaria de Saúde, que atua dentro do estabelecimento prisional. A decisão não é dada só com um relatório médico de fora. Há uma confirmação, o serviço psicossocial também trabalha muitas vezes, buscando informações junto à família sobre as condições para receber esse indivíduo. Além desse pedido que nós temos feito da domiciliar humanitária, temos as questões referentes também a melhoria das condições, a exemplo da alimentação, já que a possibilidade do ingresso de alimentos que eram trazidos pelas famílias foi praticamente, né, reduzida, eliminada. Então, o Estado fornecer mais uma alimentação ao dia a esses indivíduos. E também houve a decisão no procedimento coletivo para a progressão antecipada para o regime aberto, objetivando o desencarceramento e, consequentemente, diminuir a aglomeração dentro dos estabelecimentos. Então, houve uma primeira decisão que antecipou, se eu não me engano, foi em 60 dias a progressão, e agora, mais uma vez, mais 60 dias antecipando a progressão, já que houve um aumento significativo de casos dentro do sistema prisional. Então, os indivíduos aqui no DF que progrediriam até setembro tiveram essa progressão antecipada ao regime aberto, tá? Não é do fechado para o semiaberto, é do semiaberto para o aberto. E a grande parte desses indivíduos já usufruíam de saídas, já tinham contato com o ambiente externo, já eram pessoas que desempenhavam também trabalho externo. Então, quer dizer, não houve nenhuma novidade, assim, não houve nada assim de absurdo nessas decisões. Muitas vezes as pessoas criticam sem ter o conhecimento exato, simplesmente colocou na rua. Não, eram pessoas que já estavam aptas a progredir, que já estavam ali trabalhando fora, ou que já tinham saídas programadas, e então o que se fez foi justamente para até mesmo para manutenção da saúde, das condições dentro do presídio e também fora, né, para a disseminação do vírus ser contida. Sim, porque só explicando para quem não é do DF, né, a gente está com muitos casos aqui no Distrito Federal, acho que no sistema prisional, tanto de agentes de polícia quanto de presos. Então, realmente foi uma situação em que teve que se ter mais cuidado nessa análise, né? Certamente. É isso. Mas esse pedido da progressão antecipada foi em âmbito coletivo, então? Foi em âmbito coletivo. Foi em âmbito coletivo, tá. sim. Tá.
E aí, o que Ótimo. aconteceu, Lorena, aplicando um pouquinho aí a questão do Aham. pacote? Muitas pessoas que não teriam, em tese, o direito à progressão antecipada, com a aplicação Sim. da nova fração de 2/5, passaram a fazer jus à progressão antecipada. Então, Hum, isso tem a vara de execução aqui, teve o cuidado de fazer um mutirão com os seus servidores para poder fazer essas progressões de forma automática, né? Mas eventualmente chegam alguns casos para mim que você observa que a aplicação da fração mais benéfica vai redundar na possibilidade da progressão antecipada. Então, esses casos a gente sim, pede, não estão abrangidos pela decisão, né? Porque são sim, casos diferenciados. sim. Porque, só fazendo uma observação, os dois temas que a gente está tratando, eles estão totalmente opostos, porque o pacote anticrime trouxe um recrudescimento nas frações, na maior parte das frações, Sim, não em sim. todas, e também a questão do tempo máximo de 40 anos, ou seja, enchendo mais o sistema prisional. Por outro lado, no mesmo momento, 2 meses depois, a gente teve a declaração da pandemia, que trouxe uma situação muito mais complicada para o sistema prisional, que já tem um estado de coisas inconstitucional declarado pelo STF há muitos anos, desde 2015, na DPF 347. Então, Sim. nós tivemos duas situações totalmente opostas convivendo na mesma época. Talvez por isso que realmente a atuação na execução penal se tornou ainda mais desafiadora Muito, durante esse período, muito, né? muito. E é mais contraditório, assim, quando a gente pensa que na decisão do ministro Luiz Fux, quando ele suspendeu diversos dispositivos do pacote anticrime, ele utilizou argumentos como gastos públicos, né, para a questão do juiz das garantias, por exemplo, para suspender, né, ver a viabilidade financeira, dentre outros argumentos. Só que esse tema aumenta totalmente o gasto público, né, exatamente pela pessoa ficar mais tempo no sistema prisional. A gente tem todo um tratamento muito mais gravoso. Né? Não Sim. só por isso, mas pela ampliação do rol dos crimes hediondos, tudo que a gente veio citando aqui durante a live. Né? Então, o seu trabalho está realmente desafiador durante essa época. Sim, Né? mas eu, considerando, né, a carreira que eu optei por seguir, parece que a gente atrai essas coisas, sabe? Sim, E eu ouvi isso de um colega e eu fiquei muito até sensibilizada com isso. Ele falou assim, Michele, você não poderia estar em um lugar melhor, né? Porque é na ponta, realmente, ali atuando na defensoria e em relação às pessoas mais desassistidas ou mais necessitadas, que eu vejo mais razão de ser sim, no meu trabalho. Então, o que muitas vezes as pessoas entendem como uma pessoa que deve ser esquecida lá dentro, a gente observa uma história, a gente observa uma família, a gente observa filhos, a gente observa um ser humano como qualquer outro, que está ali para sim, cumprir uma pena, ok, ele praticou um crime, ele sim, tem uma sentença criminal condenatória transitada em julgado. Mas quais são as condições em que ele vai cumprir essa pena? A sim, Constituição diz que ele deve ser privado da saúde, que ele deve adquirir doenças, que ele deve ser vítima de violência, que ele deve permanecer numa cela de 6 metros quadrados com mais 30 pessoas? Não, né? Então, a gente busca, claro, respeitando todas as leis, respeitando os princípios constitucionais, mas buscar, de alguma forma, amenizar, né, esse tratamento que é dado e que, sim, infelizmente, está muito longe do que sim, preconiza, né, toda a nossa é, legislação. A função ressocializadora, né? O que nós podemos falar sim. sobre ela, se é que ela existe? É. Respondendo algumas perguntas aqui, até que o Bruno foi esclarecendo, até agradeço o Bruno, porque a gente não consegue falar e ler e responder ao mesmo tempo, mas aqui nós estamos com muitos presos, mais de 1.000 presos e agentes, quando a gente soma, né, no sistema prisional. Aqui no DF a gente realiza muitos testes, é uma realidade do Brasil, não só dentre os presos, mas na população em geral estão sendo realizados muitos testes. Mas nós estamos com essa situação e respondendo a Laís, que o Bruno até já respondeu, sim, está tendo a quarentena para quem vai entrar no sistema prisional. Então, exemplo, eu estou lá na custódia todos os dias. Se eu decreto a prisão de alguém, ele não vai direto para o contato com os presos. Eles estão ficando em quarentena por um período para ver se apresentaram sintomas, para ver se apresentaram a Covid, para depois serem inseridos no sistema prisional. Então, está tendo todo esse cuidado aqui no Distrito Federal
Exatamente, por conta da situação que nós já temos, para não se agravar a situação, né, que nós já temos. E outra pessoa perguntou se já morreu preso, se eu não me engano, já morreu preso com a Covid aqui no DF também, Um policial né? penal. Agentes de polícia também já morreram, agentes penais, né, que trabalham diretamente no sistema prisional também. Sim. Mas bom, Michele, alguma coisa que você queira adicionar para essa nossa live? Só dizer que foi um prazer muito grande, espero ter minimamente esclarecido, porque realmente Sim, são muitos pontos e coisas que são novas até mesmo para mim. sim. Então, agradecer o convite, a oportunidade, e se acharem preciso, necessário, mais outros encontros para a gente conversar sobre esses assuntos. Eu gosto muito de conversar, é claro que eu tenho um viés, né, mais Sim. defensivo nas Ah, considerações, claro. mas eu busquei também tratar de uma forma como eu imagino que vai ser cobrado nas provas de concurso, nas Sim, próximas sim. provas. A E gente é um não tema. pode sair desse nosso viés um pouco Sim, sim. concurseiro, né? Sim, e eu acredito muito que a execução penal vai ser mais cobrada nas provas, justamente por essas inúmeras alterações. Sim, Então, é preciso que o pessoal estude e se sim, atualize devidamente, porque vai ganhar importantes pontos na prova, vai passar na frente de vai, muita gente vai. que continua Sim, achando ali uma grande. Difícil tema, mas à medida que você vai se debruçando, que você vai estudando, aquilo se torna mais fácil, mais tranquilo, né? sim. Mas, ó, não se mostre à disposição, senão toda quinta-feira eu vou começar a marcar live com você sobre temas diferentes. Não vou Mas, achar ruim, Michelle, não, Lorena. Não vou, tô com saudade de você. então agora, É. Eu penso em ir para a custódia, penso em voltar para entorpecentes. Aí, às vezes, eu não quero ficar na execução mesmo, ainda tenho muito a aprender. Aí vem outro e fala: não, vai para o júri, eu tô nessa, mas eu. volta para É, custódia, que é. Então tá, Michele, obrigada. Vamos encerrar obrigada, nossa live. eu. Obrigada, gente, todo mundo por ter Todo mundo. participado. Um Assim, tinham prazer. várias pessoas daqui que atuam no sistema de justiça criminal do DF. Acho que foi Sim, muito sim, interessante para a gente aliar o conteúdo, fora os nossos alunos sim, queridos. sim. Então, muito obrigada de novo, gente. A gente vai marcar outras oportunidades. E, Michele, sempre bom te ver. É. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Tá bom? Obrigada. A nossa audiência foi qualificadíssima, Lorena. Foi uma audiência, né, assim, Que bom que nós gratidão, passamos porque aí foi, pelos crivos mais rigorosos. fomos aprovadas nessa prova oral sobre execução penal. Então tá Bicha, bom, gente. Um abraço, um beijo, beijo para todo tchau, mundo. tchau, Obrigada, boa noite. tchau, Tchau, tchau. tchau.